Olá, hoje vamos comentar a decisão do Fed, que basicamente manteve as taxas de juros no mesmo patamar da última reunião, entre 2,25% e 2,5% ao ano, e os seus impactos no mercado. E esses impactos são impactos de longo alcance, já que nós tivemos talvez a decisão do Fed que mais modificou, a postura em relação às reuniões anteriores. Como o Fed tem um peso gigantesco, não só no mercado financeiro americano, mas para o mercado financeiro internacional, acho que vale a pena falar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto, basicamente o que tem acontecido nos últimos vários trimestres, nos últimos vários meses. Nós temos aí um aumento das taxas de juros que ficaram um bom tempo em terreno igual a zero, ou seja, nós tivemos aí a política mais frouxa monetária da história, não é só dos últimos anos, da história, como resposta à crise de 2008. Se nós utilizarmos outras formas de medir as taxas de juros aqui nos Estados Unidos, quando o juro nominalmente esteve zerado, nós vamos ver que os juros até estiveram em terreno bem negativo, menos 2,6% ao ano. Além de você ter uma política monetária mais frouxa nos últimos anos, ou nos anos posteriores à crise de 2008, nós tivemos o balanço do Fed aumentando. O que isso significa? O Fed passou a comprar títulos tanto emitidos pelo Tesouro quanto emitidos por entes privados, ou semi-privados, como aquelas agências que emitem títulos lastreados em dívida imobiliária, para suportar aí as empresas e outros entes que estavam em dificuldades. Não foi só o Fed que fez isso, nós tivemos o Banco Central Europeu fazendo isso, nós tivemos o Banco Central Japonês fazendo isso e outros bancos centrais pelo mundo, injetando trilhões e trilhões de dólares na economia e suportando então a economia nesse momento difícil. Os resultados até aqui foram muito aquém do esperado para esse tipo de incentivo dado pelos bancos centrais à economia global. Então o que nós tivemos nos últimos meses foi uma visão mais dura, uma alta das taxas de juros e uma diminuição do balanço do Fed. E esse foi um dos motivos que explicam aí a queda forte no mercado de ações dos Estados Unidos e a queda forte em títulos de dívida, em bonds, especialmente dos bonds high yield, aqueles bonds mais arriscados. Por que isso é importante para o Brasil, por exemplo, para os mercados emergentes? Se nós temos um fluxo de recursos na direção de treasuries, na direção de dólares, que vão pagando mais juros, ainda mais se você comparar com outras economias desenvolvidas como a Europa, como o Japão, você tem menos recursos destinados aí aos emergentes ou outros ativos de risco. Então nós tivemos em 2018 um cenário de aversão ao risco e de fluxo de recursos para aí títulos relacionados às taxas definidas pelo Fed. Agora, nós não podemos deixar de olhar o copo meio vazio. Se o Fed está começando a diminuir o nível aí de agressividade do seu aperto monetário, isso significa que a economia não está tão bem, tão aquecida quanto se imaginava. Isso significa que aumenta a chance de algum processo corretivo na economia. Por enquanto nós tivemos esse processo apenas no mercado financeiro a partir de meados para o final do ano passado, onde os mercados chegaram a corrigir algo em torno de 20%. Vem se recuperando desde então, começou a recuperação um pouco antes do Natal, mas ainda apresentou essa correção e agora dá sinais aí de querer retomar uma tendência de alta, mas dando um cenário ainda corretivo, que pode ser o primeiro sinal para uma recessão, que ainda não se apresenta nos números, não há ainda sinais aí claros de uma recessão, mas há sinais de uma desaceleração.
Tivemos alguns resultados bons aí da Apple, outras empresas, hoje o Facebook apresentando resultado positivo. Então, há um fluxo positivo aí no curtíssimo prazo. O Fed ajudando o mercado pode facilitar esse movimento de alta, né? E esse cenário positivo para o mercado brasileiro, por exemplo, o que é muito bom, né? Porque nós precisamos de um pouco de tempo para conseguir fazer aí as reformas que o país tanto precisa. Seria muito ruim ver uma forte crise mundial agora, né? Seria muito azar para o Brasil. Mas é mais um aviso de que a festa aí, olhando para o longo prazo, está acabando e nós devemos entrar em algum ciclo corretivo em algum momento, né? Essas são as percepções que eu tive em relação a essa decisão do Fed, né? Pode dar um alívio aí para o mercado no curtíssimo prazo, dá um ânimo, mas gera preocupação para um prazo um pouco maior. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.